Oi, gente, tudo bom? Rafael Buco aqui do Telesíntese, começando mais um TV Síntese semanal, e a Miriam Aquino, ainda em São Paulo. Tudo bom, Miriam? Olá, tudo bom, pessoal? Tudo bom. Hoje é 30 de setembro e a gente vai falar sobre as coisas que aconteceram nos últimos 7 dias no setor de TICs. Mas vamos começar com a agenda da semana. A gente tem dois eventos internacionais. Um é agora, 1 e 2 de outubro, acontece a American Spectrum Management Conference em Washington e o conselheiro Arthur Coimbra, cujo mandato acaba em novembro, o mandato dele acaba agora no dia 4 de novembro, mas ele vai para esse evento lá em Washington. Depois a gente tem, de 6 a 12 de outubro, a gente tem da Assembleia das Partes da Organização Internacional de Satélites, a ITSO. A Anatel também está mandando representantes para participar dessa conferência. Temos também uma coisa super importante que a Anatel promove, que é o Outubro, o Cyber Seguro, que acontece no dia 2 agora. Ela promove o evento virtual de prevenção às fraudes no ambiente digital. Aí convida várias empresas, né, e sociedade para poder mostrar o que está sendo feito, né? E tem palestras e outras coisas. Há também, fora da agenda regulatória da Anatel, mas no dia hoje termina a consulta pública sobre macroações e entrega da Estratégia Nacional de Infraestrutura de Qualidade. É uma consulta do MDIC e também afeta um pouco a gente, então por isso que a gente colocou na agenda. É isso, essa semana é o que temos, Rafa. Legal, Miriam. Vamos aos temas da semana. Vamos começar falando de Oi. Aparentemente, a gente chegou aí no final da fase mais importante, talvez, da reconfiguração da Oi, que é a venda da Client Co e o pedido, o aval ao fim da concessão. Então, os dois temas meio que se resolveram aí nessa semana, né? A Oi, a AGU assinou o acordo com a Oi para repactuar a dívida que eles têm, de corrigida atualmente é de 8,7 bilhões, isso a gente deu na sexta-feira. A Oi vai pagar isso daí em suaves prestações em 114 parcelas mensais, então alongou bastante. Também ela começa a pagar só no ano que vem, em março do ano que vem, e vai ter uma entrada que vai ser paga com dinheiro que está atualmente retido judicialmente. Então, 600 e poucos milhões ela vai pagar com esse dinheiro que está retido. Com isso, a AGU assinou esse acordo, permite com que o TCU também termine e conclua o acordo firmado com a Anatel para a migração, que permita a adaptação da concessão de telefonia fixa da Oi. E com isso, a Oi vai poder se transformar numa empresa 100% autorizada, e como 100% autorizada, ela vai ter muito menos obrigações perante a Anatel de universalização ou de manutenção de rede em locais que, para ela, essa rede é deficitária, né, Miriam? Quer dizer, encerra, mas não termina, né, Rafa? Porque ainda, no caso da Oi, ao contrário do caso da Telefônica, a arbitragem para a qual a Oi reivindica 55 bilhões da União vai continuar, obviamente, esse valor é inacreditável, então não se aceita, mas dá-se como certo de que a União vai perder alguns bilhões nessa arbitragem, tanto que o acordo prevê o pagamento da dívida da Oi, embora tenha sido negociada, com o dinheiro que a União deveria à Oi, que ficaria quitado, além de também devolver os 5 bilhões que o Banco BTG vai colocar na frente para poder, enfim, fechar o acordo junto ao TCU, né, Rafa? É tudo muito complexo, mas acho que tem duas coisas aí interessantes que a gente não publicou, eu trouxe aqui para o nosso TV Síntese, que é o seguinte: primeiro, se não fosse fechado agora na sexta-feira, a Anatel iria intervir esta semana na Oi. A intervenção estava pronta, a legislação obrigaria a Anatel a intervir na Oi,
E aí o que eu soube lá dentro da Anatel é que seria um problema muito maior, porque pelas contas que foram feitas, os bens reversíveis que não foram amortizados eram mais de 10 bilhões de reais que a União deveria hoje. Então, a Anatel, o TCU e o Ministério das Comunicações respiram aliviados pelo fechamento do acordo e acham que foi um bom acordo, embora a sociedade civil ainda tenha dúvidas sobre se, na verdade, não houve uma perda maior. A grande questão agora é nessa arbitragem, a AGU vai ter que trabalhar muito para que a União não tem ainda que pagar mais alguma coisa, e a expectativa é que a AGU consiga efetivamente fazer uma boa negociação e fique só no acordo que foi fechado. Outra coisa que eu soube também é que a Claro, que não vai para o TCU, vai para a CGU, o processo dela ainda está na Anatel, por isso que não andou. A Anatel ainda não mandou para a CGU, porque há alguns problemas, parece que haveria a inclusão de alguns processos para a análise da CGU, e alguns conselheiros estavam querendo pedir vistas do processo, então está meio embrulhado lá a questão da Claro. Mas torce-se para que a Anatel resolva o mais rapidamente possível para que tudo se encerre ainda agora no mês de outubro, né, Rafa? Resolvendo a Oi, que é o mais grave, certamente. As outras, é, a telefone já está praticamente fechada. Acho que estavam só, o TCU estava só esperando concluir o caso Oi para acelerar o caso telefônico, aí entra o GAR e depois a Sercontel no TCU e a Claro fica com a CGU. É isso. É isso mesmo. E só a gente está gravando aqui às 9 horas da manhã de segunda-feira. A única pendência que tinha até este momento era a assinatura do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para isso ser encaminhado e a Oi poder pedir adaptação da sua concessão para autorização. E na Anatel também eles já adiantaram e já fizeram o texto, o termo da adaptação vai cair para o Alexandre Freire ser o relator e eles devem votar isso daí o quanto antes, pelo menos é o que estão falando, que isso vai ser votado rapidamente. Tá bom? Uma das coisas, só porque a Casa Civil se meteu, né, foi também para participar da negociação e tal, uma das coisas que a Casa Civil estava muito preocupada era em relação à manutenção dos serviços de emergência quando acabar a obrigação da Oi, que acaba em 2028. Quem é que vai cuidar da polícia, do bombeiro, da coisa e tal? A Anatel tranquiliza, fala que vai ter solução. Então vamos ver como é que fica. Então, vamos falar da entrevista exclusiva que a gente teve com o Márcio Aguiar, diretor da divisão de Enterprise da NVIDIA para a América Latina. A NVIDIA está de olho no Brasil, Miriam. Foi uma entrevista bem bacana. Foi o Edu, nosso repórter de São Paulo, está no ar, e ele e o diretor fala dos planos, como é que a NVIDIA virou uma empresa mais valiosa do mundo, né? Apostou na estrutura de inteligência artificial. O interessante é que não é, ele se coloca não como uma empresa de chip, mas uma empresa de software, e fala que vai estar muito ativo, já está muito ativo para o 6G, né? E o interessante é que o mercado da América Latina é 2% só do faturamento da empresa globalmente, mas é 2% importante, do qual o Brasil é o mais importante, né? E se mostrou muito empolgado com a política de inteligência artificial que o governo lançou, né? Falou que caiu muito bem lá fora. Perfeito. E vamos falar do nosso evento, o Inovatic, que aconteceu na semana passada. Quem não foi, perdeu, porque realmente deu muito debate, deu muito pano para a manga. Foi muito interessante. A gente teve um painel ali que eu moderei, então eu vou começar por ele, tá, Miriam? Porque está mais fresco na minha memória. Foi com as empresas, as associações de provedores de internet, de MVNO, e também com o Vinícius Caran, que é superintendente lá de outorga e recurso da prestação da Anatel, é responsável por espectro. E aí a gente falou de Wi-Fi e a gente falou de espectro para as MVNOs como alternativa aí de faturamento de receita. E o Caran mandou assim um recado assim que para a visão dele, para a visão institucional da Anatel, aparentemente a divisão mais racional neste momento para ser feita do espectro de 6 GHz é deixar uma parte mesmo para o móvel e uma parte para o fixo, para o Wi-Fi. E ele até questionou: olha, vocês têm alguma aplicação, falando aí a uma plateia de provedores, né? Vocês têm alguma aplicação em uso, um caso comprovado de que se usa todo o espectro, de toda a banda de 1.200
MHz da faixa de 6 GHz para o Wi-Fi? Não existe nada nesse sentido, por enquanto. Então, na falta e na ausência, é melhor a gente tomar um alinhamento mundial, que é justamente da divisão meio a meio aí para o setor de. Nem é meio a meio, é um pouquinho menos para o setor móvel, um pouquinho mais para o Wi-Fi, né, Miriam? Os provedores certamente gostaram. O CEO da Lares estava lá e ele é realmente um defensor de toda a faixa de 6 GHz. Ele falou que terá novidades em breve, mas assim, a indústria toda já meio que já sinaliza que não vai usar o Wi-Fi 6E, vai direto para o Wi-Fi 7, que usa a faixa de 6 GHz, né? O Caran citou o documento da Citel, do que foi aprovado. Na verdade, o documento da Citel fala todo, muito engraçado, porque a Citel representa os países das Américas, né? E, obviamente, os Estados Unidos têm muita influência nessa entidade. Então, a Citel o documento fala 10 páginas sobre por que tem que usar toda a faixa para o Wi-Fi, e tem um item falando, não, mas é possível que possa ser dividido também para o IMT, que é a tecnologia do celular 5G e 6G. Mas está lá, a Anatel conseguiu arrancar essa vírgula, na verdade não é uma vírgula, é um código, três linhas, e isso para a Anatel é importante, se ela for mudar de posição mesmo, é o que sinaliza, né? A Karen falou que não tem 6G se não tiver 6 GHz, olha. Teve outra pauta importante que é as MVNOs querendo acesso em aspecto de caráter secundário, né? E também teve uma sinalização. Eu achei que foi uma sinalização do interesse dos provedores que hoje não têm espectro em comprarem espectro no próximo leilão, hein, Miriam? Porque eles falaram assim, a gente falou um pouco dos 700 MHz, tava lá a Tata Telecom, por exemplo, e ela falou, olha, a gente tem interesse em usar em caráter secundário, só que ela não pode, porque ela não é SMP, ela é um MVNO. E aí o cara falou, olha, mas isso é perfeitamente possível se vocês pleitearem a licença da SMP e no próximo leilão de 700, vocês podem concorrer e vocês vão obter a licença da SMP. Então, eu achei interessante que as MVNOs elas vêm como uma possibilidade de receita, criar corredores com espectro secundário em áreas onde não tem, em áreas de sombra, onde hoje não tem cobertura. Então, elas investiriam, sim, nessa cobertura local, assim, específica. Hoje, elas usam SLP para fazer essa cobertura, e daí, no caso, elas usariam o SMP. É interessante, eu acho que a gente tem que ver um pouco como desenvolve o mercado, viu, Rafa? Até porque eu acho que o SLP está virando, desculpa, está virando um instrumento importante para essas empresas. E aí vamos ver como é que desenrola, né? Porque o SLP, a frequência é muito mais baratinha que um celular, né? E vamos falar também do Baigorre, ele teve lá e falou um monte de coisa importante. Acho que a principal que mais ressoou foi o ofício, a elaboração de uma proposta para acabar ou de reduzir a concorrência desleal entre provedores de internet, esses provedores que ocupam poste à revelia, que não obedecem os regulamentos, e com isso eles conseguem algumas vantagens competitivas, porque eles não, enfim, não têm as mesmas contas que os provedores totalmente regularizados têm, né, Miriam? Eu acho que é interessante, a Anatel institucionalizou, o presidente da Anatel institucionalizou a preocupação que ele tinha, e o termo ele usou concorrência desleal. É um termo pesado, grave, e a mão da Anatel deve vir pesada e grave também. Ele mobilizou três superintendências para fazerem um estudo e uma proposta de como coibir concorrência desleal na banda larga fixa. Ele acha que precisa dar uma regulamentada, uma arrumada nesse mercado, e juntamente com isso ele voltou a defender o fim da norma 4, que tem lá a previsão de duas formas de taxação diferenciada, que é o serviço de valor adicionado, que ele não vê problema nenhum, porque todo mundo usa, os regularizados, as operadoras de grande porte e os não regularizados, mas ele tem a figura da SCI, que ele entende que só se justifica pelos não regularizados, e isso precisa resolver. O setor, o mercado, está muito preocupado com essa proposta do Baigorre, porque se vai acabar na reforma tributária essa diferenciação, eles preferem que se espere até a reforma tributária para acabar, e eles têm medo, o argumento deles é de que isso pode significar a Anatel se metendo em seara que não é dela, como querendo regular a internet. A Anatel fala que não, que é o papel dela regular serviço de telecom, e é o que ela estaria fazendo. Rafa.
E abriria a oportunidade de cobrar o FUST, por exemplo, desse serviço de internet, né? Isso. Pensando nessa Não só questão. o FUST, mas eu acho mais do que o FUST é a disputa tributária nos estados e na prefeitura, que está ficando bem mais acirrada com isso, né? O MCOM também esteve lá, o Hermano Tércio, secretário de Telecomunicações, e ele falou sobre recursos, sobre contingenciamento. Ele defendeu que não tem mais que acontecer contingenciamento do FUST, do Funtel, enfim, desses fundos setoriais. E ele também falou, explicou um pouco mais a respeito da longevidade desse projeto atual de desovar, perdão da palavra, os recursos acumulados do FUST, né, que são levantados pelo FUST anualmente. Então, esse ano foram mais de 1 bilhão, e até 2026 vão ser também por ano esse mais ou menos o mesmo montante, né, Miriam? Você quer comentar a respeito? Na verdade, assim, o que ele confessou lá que ficou muito preocupado porque só apareceram os projetos dos recursos do incentivo federal no último minuto da última hora que poderia, mas aí agora ele está satisfeito, parece era possível ter 20 mil escolas conectadas com a renúncia fiscal, as propostas parece que chegaram a 10 mil, pode ser um pouco menos, por conta de escolas que estão duplicadas e tal, e é essa limpeza que eles estão fazendo. As grandes operadoras se apresentaram e vão lá, em vez de depositar no FUST, vão conectar escolas. Os pequenos queriam mais, eles queriam que o dinheiro das que não fosse usado eles conectassem para eles mesmos, foi uma reivindicação dos provedores que estavam lá, mas a legislação não permite. A renúncia fiscal é só para aquilo que você tem a contribuir para o FUST, né? O importante é, em usando esses recursos, tem que usar os recursos para valer a pena a lei ser renovada. É isso que o secretário Hermano falou. Olha, tem que ser usado, senão não vale a pena em 2026 brigar para que esse mecanismo seja renovado, né? Que ele acaba em 2026. Outra coisa também, aí já pegando um pouco ainda da posicionamento, tanto a FINEP apresentou lá novas taxas mais baratas para as suas linhas de financiamento do Funtel, então tem muito dinheiro, muito bilhão lá disponível com taxas com TRs mais baratas, e o BNDES também fez um balanço de toda a liberação dos recursos disponíveis, é muito bom saber que tem dinheiro e que agora é que precisa mais gente pegar. E uma das coisas, então, que o Ministério das Comunicações fez foi ampliar o leque de bancos que podem liberar recursos para os provedores. Os provedores presentes lá sugeriram alguns ajustes. Eles estão satisfeitos, quem conseguiu pegar o dinheiro da entrada está achando que vai, tá entrando em tudo que for possível, porque acha que vale a pena, mas eles sugeriram alguns ajustes nos editais e tal, para tornar a situação mais interessante para os pequenos, Rafa. Tá bom, vamos para o próximo tema da semana, que é a política de estratégia federal de governo digital, ou a política federal da estratégia de governo digital, que foi lançada também ao longo da semana, e que ela traz aí alguns objetivos para o governo digitalizar mais suas ferramentas, sua interface com o cidadão. O que eu achei mais interessante foi a criação dos INDs, né, dos perdão, enfim, dos acervos de dados que possam ser acessados pelas empresas e pelos cidadãos. Vão ser mais de 2 mil bancos de dados, por exemplo, que vão ser disponibilizados aí para acesso, para uso ou corporativo ou cidadão para alguma questão assim de estudo, de transparência, esse tipo de coisa. Eu achei isso realmente bastante interessante e bastante salutar, Miriam. E também eles regularizaram aí a contratação de profissionais de software, de criar nova figura como analista de inteligência artificial e tal, e obrigaram todas as empresas que venderem para o governo têm que ter contrato com carteira assinada, né, Rafa? Uma iniciativa boa, você formaliza o mercado, né? E a gente teve, para finalizar esses temas da semana, a Anatel atualizando ali o rol das empresas que são sujeitas ao R-Cyber, ao regulamento de cibersegurança da agência. Esse regulamento ele estabelece ali quais são as empresas que têm infraestrutura crítica e são as empresas que precisam ter, então, atender algumas exigências, como, por exemplo, ter plano de contingência, saber como agir em caso de queda, quem informar, esse tipo de coisa. E aí já estavam todas as grandes operadoras nacionais, evidentemente. Quem que faltava entrar? Faltava entrar as empresas de cabo submarino e as operadoras móveis regionais, e foram essas operadoras que foram acrescentadas, além de operadoras que
também transacionam no atacado e são regionais, como a Algar e a Liga Telecom, por exemplo, tá? Eles fazem transporte de dados. Aí entrou Brisanet, entrou Unifique, entrou Cloud2U, entrou Telcables, Cibras, entrou a Sirius, enfim, todo mundo que tem cabo submarino no Brasil também entrou e agora precisa ter um plano elaborado e se adaptar ao longo do próximo ano, tem 12 meses para isso, e entregar para a Anatel esse plano de ação para casos emergenciais, como agir, como proceder, para não permitir que um ataque ou que algum problema derrube a internet no Brasil. Vamos para a pergunta da semana. E a gente ouviu o Vitor Fernando, que é o CEO da Open Globe, e perguntamos para ele o que é a Open Network e como é que ela vai substituir ou não as opções proprietárias. Vamos ouvi-lo. Olá pessoal, aqui é o Victor da Open Globe. Vim aqui falar para vocês um pouco do conceito de Open Network. Open Networking nada mais é que a desagregação do hardware e do software. Então, seguindo a mesma analogia dos servidores, hoje eu consigo ter uma mesma aplicação rodando em servidores de diferentes marcas. Tá? Então, esse é o mesmo conceito que nós estamos trazendo para o mundo de redes. Então, eu consigo ter o mesmo sistema operacional, uma mesma plataforma de gestão, rodando em cima de diferentes hardwares de diferentes fabricantes. Então esse conceito ele é bem revolucionário, porque ele facilita muito a vida do gestor de TI, onde ele tem mais liberdade para trabalhar diferentes fabricantes, sem os problemas de trabalhar tecnologias proprietárias, porque são todos esses fabricantes de hardware e software são interoperáveis. Então eu consigo ter o melhor dos dois mundos, eu consigo ter a experiência de uma plataforma single vendor, com os benefícios de trabalhar uma plataforma multivendor, ou seja, mais flexibilidade, mais escala e principalmente mais economia. Obrigado, Vitor. É interessante saber que na rede fixa também tem essa opção de, igual o Open RAN no móvel, né? Tem essa opção de Open Network também no fixo, que ela é menos falada, menos comentada, né, Miriam? Vamos para o quem para onde? Então vamos lá. Comigo? Então vamos lá. O Frank Poncheri é o novo diretor executivo de recursos humanos da Vertiv, que é a fornecedora global de soluções de infraestrutura digital e crítica e continuidade. Olha lá o link. Será que o pessoal da Cyber vai procurar a Vertiv? Não sei, vamos ver. Ele vai se reportar diretamente ao CEO da empresa, Giordano Abertazzi. Outra empresa que teve mudanças também foi a Zup, a empresa de tecnologia do Itaú Unibanco. Ela anunciou André Palma como seu novo CEO. Palma deixou suas atividades como superintendente de tecnologia do banco. E Bruno Pierobon, cofundador e até então CEO da empresa, torna-se advisor de Palma e assume a posição no conselho. E as mudanças mais profundas e mais comentadas ao longo da semana dizem respeito à reestruturação da Vital em função da oferta de compra da ClientCo, né, Miriam? Da Oi Fibra, né? Então, absorvendo, em sendo a proposta vencedora, o que é muito provável que aconteça, a Oi Fibra passará a Vital e isso desencadeou uma série de alterações dentro ali do organograma da Vital. O Amos Guinness, que era o CEO e presidente do conselho, deixa o posto de CEO, continua a ser responsável, comandante lá do conselho, mas o Felipe Campos assume o bastão ali de CEO da Vital. Tá? Além disso, a empresa vai ser dividida em três, então vai ter a rede neutra, propriamente chamada de Vital, que é a dirigida pelo Felipe Campos, o Márcio Fabris, que era VP da Vivo e está ajudando aí a compor esse lance, essa oferta de aquisição da Oi Fibra, vai ser o futuro CEO da Oi Fibra, uma vez que ela seja integrada à Vital, tá? E uma terceira empresa foi criada só para reunir os data centers da Vital, e essa empresa vai ser comandada pelo Pedro Henrique Fragoso. Ele assume a unidade depois de 12 anos como um sócio partner do BTG. Ele continua sendo sócio partner do BTG, né? E ele também já foi presidente do conselho da Globenet, que é uma empresa que se fundiu com o que foi adquirido da Oi aí para a criação e formação da Vital. Então, é um movimento bastante grande, já é a Vital se reestruturando no sentido de separar o que é a rede neutra do que é a rede de cliente e do que é um outro serviço que é o data center, né, Miriam? Vamos ver agora qual é o fôlego dela, né, para ir para o mercado de varejo. O de rede neutra, ela deve continuar indo atrás dos seus, né, clientes
E data center vai disputar aí um mercado já bastante competitivo, né, Rafa? Lembrando que pelo acordo do TCU, né, eles vão fazer alguns investimentos em data centers, né? Uhum. E é isso, gente. Terminamos mais um TV Cinto semanal. Voltamos semana que vem. Ok, um abraço, até mais. Tchau, tchau.